Se hoje você deitou com a mente cheia, com o coração apertado e com aquela sensação de que as contas estão falando mais alto do que a sua paz, este momento foi preparado para acolher você. Talvez o dia tenha sido pesado. Talvez você tenha tentado encontrar respostas, fazer cálculos, imaginar saídas, reorganizar pensamentos, mas ainda assim sentiu que o peso das dívidas ficou sobre o peito como uma pedra silenciosa. Então, antes de qualquer coisa, permita-se ouvir isso com calma. Você não precisa resolver tudo nesta noite. Você não precisa vencer toda a batalha agora. Neste instante, seu corpo pode descansar, sua mente pode desacelerar e sua alma pode se abrir para receber direção, alívio, esperança e bênçãos enquanto você dorme. Há noites em que a preocupação financeira rouba o sono, prende a respiração e faz a pessoa acreditar que está sozinha. Mas este áudio é um espaço seguro para você soltar, pouco a pouco, esse excesso de medo, essa cobrança interna e essa sensação de urgência que não deixa o coração repousar. Aqui, você não será pressionado. Aqui você será conduzido com suavidade, como se uma luz tranquila começasse a entrar no quarto e lembrasse ao seu interior que existe um caminho, existe uma provisão, existe uma resposta sendo preparada, mesmo quando os olhos ainda não conseguem ver. Se esta meditação tocar o seu coração, curta este vídeo com calma, escreva nos comentários uma frase de fé sobre a bênção financeira que você deseja receber e inscreva-se no canal para continuar recebendo momentos como este, feitos para trazer paz, esperança e fortalecimento interior nas noites difíceis. Faça isso como um pequeno gesto de confiança, como quem diz para si mesmo que ainda acredita, que ainda espera e que ainda escolhe descansar na certeza de que algo maior pode se mover em seu favor. Daqui a pouco, a tela ficará escura para ajudar sua mente a relaxar melhor, para que seus olhos não precisem se prender a nada e para que você possa simplesmente ouvir, respirar e adormecer em paz. Mesmo que você durma agora, tudo continua agindo dentro de você. As palavras continuam tocando lugares profundos, a calma continua se espalhando e a sua mente pode começar a se libertar da pressão, abrindo espaço para serenidade, clareza, bênçãos inesperadas e novas possibilidades. Então receba este momento como um abrigo, não como uma fuga da realidade, mas como uma pausa sagrada para recuperar forças. Porque uma mente cansada não enxerga caminhos com facilidade, mas uma mente em paz começa a perceber portas, soluções, ideias e oportunidades que antes pareciam escondidas. Nesta noite, você não precisa carregar tudo com as próprias mãos. Você pode repousar, pode respirar, pode permitir que a preocupação perca força, pode deixar que a esperança volte a ocupar espaço dentro de você. Esta meditação foi criada para acompanhar você nesta noite, especialmente se as dívidas, os boletos, as cobranças, os atrasos ou a insegurança financeira têm ocupado espaço demais dentro da sua mente. Ela não vem para negar o que você está vivendo, nem para fingir que tudo desaparece de um momento para o outro. Ela vem para ajudar você a respirar no meio da pressão, descansar apesar das preocupações e preparar seu interior para receber clareza, bênçãos, oportunidades e direção, enquanto seu corpo repousa. Durante este áudio,
você será conduzido a sair aos poucos do estado de alerta, daquele modo interno em que a mente fica tentando calcular, prever, antecipar problemas e encontrar respostas durante a madrugada. Talvez você já tenha percebido que, quando a noite chega, o silêncio faz as preocupações parecerem maiores. Aquilo que durante o dia parecia controlável, à noite pode ganhar força. Uma conta atrasada se transforma em medo. Uma dívida se transforma em angústia. Uma incerteza sobre o amanhã se transforma em aperto no peito. Por isso este momento existe para ajudar você a lembrar que sua paz também precisa ser cuidada. Porque uma mente em descanso consegue enxergar melhor aquilo que uma mente desesperada não consegue perceber. A intenção desta meditação é fazer com que você adormeça em um estado mais leve, mais confiante e mais aberto. Aberto para ideias que podem surgir nos próximos dias. Aberto para conversas que podem trazer solução. Aberto para oportunidades de trabalho, renda, negociação, recomeço e organização. Aberto para receber ajuda de onde você talvez nem imaginava. Aberto para que a vergonha, o medo e a sensação de fracasso não dominem mais a sua identidade. Você não é a sua dívida. Você não é o valor que está em aberto. Você não é o atraso, nem o momento difícil, nem a fase apertada. Você é alguém em processo de reconstrução. Alguém que ainda pode se levantar, reorganizar a vida, recuperar a confiança e voltar a caminhar com dignidade. Nesta noite, a proposta não é forçar pensamentos positivos por cima da dor. A proposta é conduzir sua mente para um lugar mais seguro, onde você possa reconhecer a dificuldade sem se afundar nela. Você pode admitir que está cansado e, ainda assim, permitir que a esperança respire. Pode reconhecer que precisa de portas abertas e, ainda assim, descansar por algumas horas. Pode saber que existem decisões a tomar e, ainda assim, entender que nenhuma decisão importante precisa nascer do desespero da madrugada. Agora, o seu primeiro passo é repousar. O descanso não é perda de tempo. O descanso é uma forma de recuperar presença, equilíbrio e força interior. Enquanto você ouve, permita que as palavras entrem como uma bênção suave sobre a sua vida financeira. Imagine que cada frase vai soltando um nó, diminuindo uma pressão, afastando pensamentos de culpa e trazendo uma sensação de ordem. Não precisa lutar contra os pensamentos. Não precisa se cobrar por relaxar rápido. Apenas permita que, pouco a pouco, sua respiração fique mais profunda e sua mente compreenda que este é um momento de entrega. O que não pode ser resolvido agora pode ser colocado em descanso. O que ainda parece confuso pode encontrar clareza no tempo certo. O que hoje parece fechado pode se abrir de uma maneira inesperada. Este áudio também serve para plantar dentro de você uma nova postura diante da prosperidade. Não uma ansiedade por dinheiro, mas uma abertura serena para receber provisão com sabedoria. Não uma corrida desesperada para sair das dívidas a qualquer custo, mas uma confiança firme de que você pode ser guiado para soluções reais, equilibradas e possíveis. O dinheiro pode voltar a circular com mais harmonia. A sua vida financeira pode ser reorganizada. As dívidas podem ser negociadas. Os caminhos podem se abrir. Novas fontes de renda podem surgir. E, acima de tudo, a sua relação com a paz pode ser restaurada.
para que você não passe mais a noite inteira preso no medo do amanhã. Se em algum momento você dormir, apenas durma. Não tente permanecer atento. Não se preocupe em acompanhar cada palavra. A intenção deste vídeo continua atuando como um fundo de calma, como uma presença suave que envolve sua mente e conduz seu coração para um estado de confiança. Enquanto seu corpo descansa, seu interior pode se reorganizar. Enquanto sua respiração desacelera, a tensão pode diminuir. Enquanto o sono chega, você pode permitir que a ideia de escassez perca espaço e que uma nova percepção comece a nascer dentro de você. A vida ainda pode melhorar, portas ainda podem se abrir, bênçãos ainda podem chegar e você ainda pode viver um novo ciclo de alívio, provisão e estabilidade. Nesta noite, você não precisa se definir pelo problema. Você pode se deitar como alguém que está sendo cuidado, guiado e preparado para receber novas respostas. Que esta meditação acompanhe o seu descanso, alivie o peso da sua mente, fortaleça sua esperança e ajude você a dormir com a sensação de que, mesmo antes da solução aparecer por completo, algo dentro de você já começou a mudar. A paz pode entrar primeiro. Depois, com a mente mais clara e o coração mais firme, os caminhos também começam a se revelar. Agora permita que o seu corpo encontre uma posição confortável. Não precisa ser perfeita. Apenas uma posição em que você possa se sentir um pouco mais apoiado, um pouco mais seguro, um pouco menos preso ao esforço do dia. Sinta o contato do seu corpo com a cama, com o travesseiro, com o lençol, com tudo aquilo que sustenta você neste momento. Talvez o seu corpo ainda esteja tenso, como se carregasse nas costas não apenas o cansaço físico, mas também o peso das preocupações, das contas, das decisões e das cobranças internas. Tudo bem. Não lute contra isso, apenas perceba. Apenas reconheça que você chegou até aqui, que atravessou mais um dia, que fez o que conseguiu fazer e agora pode se permitir repousar. Leve a atenção para a sua respiração. Inspire lentamente pelo nariz, sentindo o ar entrando como uma presença calma, e solte devagar, permitindo que a expiração leve embora um pouco da pressão que ficou acumulada. Faça isso sem pressa. Inspire como quem recebe uma nova chance de paz. Expire como quem entrega um peso que não precisa ficar agarrado ao peito durante toda a noite. Mais uma vez, inspire com suavidade e, ao soltar o ar, permita que seus ombros desçam como se uma carga invisível começasse a se dissolver. O corpo entende a linguagem da respiração. Quando você respira mais devagar, ele começa a perceber que não precisa permanecer em defesa, não precisa ficar se preparando para uma ameaça, não precisa continuar vivendo a madrugada como se ainda estivesse em batalha. Solte a mandíbula. Talvez você nem tenha percebido, mas durante o dia ela pode ter ficado travada, segurando palavras não ditas, preocupações repetidas, medo de não conseguir, medo de faltar, medo de decepcionar alguém ou a si mesmo. Deixe a boca relaxar. Deixe a língua repousar. Deixe o rosto suavizar. Relaxe a testa, como se cada pensamento excessivo começasse a perder intensidade. Relaxe a região dos olhos, mesmo que eles já estejam fechados. Permita que os olhos descansem por trás das pálpebras,
sem procurar soluções, sem procurar imagens, sem tentar controlar o que vem depois. Neste momento, os seus olhos podem apenas repousar. Sinta o pescoço ficando mais solto, os ombros ficando mais pesados e mais tranquilos, os braços repousando ao lado do corpo ou sobre o corpo, da forma que estiver melhor para você. Imagine que cada mão está se abrindo internamente, como se soltasse a necessidade de segurar tudo. Você não precisa segurar todas as respostas agora. Não precisa segurar todas as responsabilidades com força. Não precisa apertar a vida com medo de que tudo escape. Nesta noite, suas mãos podem descansar, e enquanto descansam, elas podem se abrir para receber calma, receber direção, receber bênçãos. Receber uma nova confiança para lidar com a vida financeira sem se destruir por dentro. Perceba o peito. Talvez exista ali um aperto, uma ansiedade antiga, uma preocupação que vai e volta. Respire para esse lugar com gentileza. Não precisa expulsar nada à força. Apenas leve ar, presença e calma. Inspire como se uma luz suave entrasse no centro do peito. Expire como se o medo perdesse um pouco do tamanho. Inspire como quem se lembra de que ainda há vida, ainda há caminho, ainda há chance. Expire como quem permite que a culpa, a vergonha e o desespero escorram para longe, um pouco por vez. O seu peito não precisa ser uma sala cheia de cobranças nesta noite. Ele pode se tornar um espaço de refúgio, um lugar onde a esperança volta a respirar. Leve a atenção para a barriga. Deixe que ela se mova naturalmente com a respiração. Não prenda. Não controle demais. Apenas permita que o ar entre e saia como uma onda calma. Quando estamos preocupados com dinheiro, é comum o corpo inteiro tentar controlar o futuro. A respiração fica curta, a mente acelera, o estômago aperta, o sono se afasta. Mas agora você está ensinando ao seu corpo uma nova mensagem. Neste instante, eu estou seguro o suficiente para descansar. Neste instante, eu posso soltar. Neste instante, eu posso me recompor. A vida financeira será cuidada com sabedoria, mas a minha paz também merece cuidado. Sinta as costas apoiadas. Imagine que todo o peso emocional do dia começa a afundar suavemente na cama. Não como derrota, mas como entrega. Entrega do excesso, da tensão, do medo de não dar conta. A cama sustenta o seu corpo agora. A noite sustenta o seu silêncio. E uma calma profunda começa a envolver você, como se o ambiente inteiro ficasse mais sereno. Seu corpo não precisa mais correr. Seus pensamentos não precisam mais provar nada. Sua respiração vai conduzindo você para um lugar de menos esforço, menos resistência, menos dureza. Relaxe o quadril, as pernas, os joelhos, as panturrilhas, os pés. Solte até mesmo os dedos dos pés. Permita que todo o corpo receba a mensagem de que este momento é de pausa. Talvez amanhã existam decisões, conversas, escolhas e movimentos necessários. Mas agora o mais importante é recuperar o centro. Porque quando você descansa, você não abandona seus problemas. Você recupera forças para enxergá-los com mais clareza. Quando você dorme em paz, não está fugindo das dívidas. Está permitindo que sua mente pare de girar em círculos e volte a encontrar equilíbrio. A cada respiração, repita internamente sem esforço: eu posso descansar agora. Eu posso soltar este peso por alguns instantes. Eu posso receber paz,
mesmo antes da resposta completa chegar. Inspire calma, expire medo, inspire confiança, expire culpa, inspire abertura, expire aperto. Deixe que essas palavras se tornem simples, quase silenciosas, como uma música interna que vai desacelerando tudo dentro de você. Agora imagine que uma luz suave repousa sobre o seu corpo, começando pela cabeça e descendo lentamente até os pés. Uma luz tranquila, serena, sem pressa, como uma bênção noturna. Ela não exige nada, ela apenas toca, acalma e reorganiza. Onde havia tensão, ela traz alívio. Onde havia pressa, ela traz pausa. Onde havia medo financeiro, ela começa a semear confiança. E você não precisa fazer nada além de respirar e permitir. Permitir que o corpo relaxe. Permitir que a mente descanse. Permitir que a noite seja um lugar de cuidado. Permitir que, enquanto você adormece, sua alma receba uma nova força para atravessar esta fase e abrir espaço para um ciclo de bênçãos, provisão e reconstrução. Agora que o corpo começou a entender que pode repousar, permita que a sua mente também receba essa mesma mensagem. Ela não precisa continuar correndo. Não precisa continuar fazendo contas, repetindo cenários, imaginando conversas, criando soluções durante a madrugada. A mente, quando está cansada, tenta proteger você, pensando em tudo ao mesmo tempo, mas muitas vezes esse movimento só aumenta a pressão. Então, nesta noite, você pode agradecer à sua mente por tentar cuidar de você e, ao mesmo tempo, dizer a ela com suavidade: agora não é hora de lutar, agora é hora de descansar. Imagine que cada pensamento é como uma folha leve sobre a superfície de um rio calmo. Um pensamento sobre uma conta, uma folha, um pensamento sobre uma dívida, outra folha, um pensamento sobre o amanhã, outra folha. Você não precisa pegar nenhuma delas com as mãos. Não precisa analisar cada uma. Não precisa seguir o rio até o fim. Apenas observe as folhas passando, uma por uma, sendo levadas lentamente pela correnteza. Algumas podem voltar por alguns instantes e tudo bem. Quando voltarem, você apenas respira e permite que sigam de novo. A mente aprende com repetição, aprende com gentileza, aprende quando você não briga com aquilo que aparece. A cada respiração, o ruído do dia vai ficando um pouco mais distante, como se você estivesse se afastando de uma rua movimentada e entrando em uma casa silenciosa, iluminada por uma luz suave, onde não há cobrança, não há julgamento, não há pressa. A porta se fecha devagar atrás de você, e lá fora ficam as vozes da preocupação, as exigências, os medos, as lembranças de tudo que ainda precisa ser resolvido. Aqui dentro há apenas este momento, há apenas o ar entrando e saindo, há apenas o seu corpo sendo sustentado, há apenas uma presença calma envolvendo o seu descanso. Permita que sua atenção desça da cabeça para o peito, do peito para a respiração, da respiração para o peso do corpo na cama. Você não precisa morar nos pensamentos agora. Pode habitar o corpo, pode sentir o travesseiro, pode sentir o lençol, pode sentir o silêncio, pode perceber que existe vida acontecendo além da preocupação. Existe o coração batendo, existe o ar entrando, existe o corpo buscando equilíbrio.
Existe uma força discreta dentro de você que continuou sustentando seus passos, mesmo nos dias em que tudo parecia difícil demais. Agora, mentalmente, comece a descer uma escada imaginária. Uma escada larga, segura, iluminada por uma claridade tranquila. A cada degrau, você se afasta um pouco mais da tensão mental. Não há pressa para chegar. Apenas desça com a respiração. Em cada degrau, uma frase simples se instala dentro de você. Eu posso descansar. Eu posso soltar. Eu posso confiar. Eu posso receber ajuda. Eu posso encontrar caminhos. Eu posso recomeçar com sabedoria. Cada frase desce com você, como se fosse uma bênção colocada suavemente no seu coração. A cada degrau, deixe uma preocupação para trás. Em um degrau, você deixa a cobrança de ter todas as respostas. Em outro, deixa a culpa por não ter resolvido tudo antes. Em outro, deixa a vergonha que talvez tenha tentado convencer você de que pedir ajuda ou negociar uma dívida significa fracasso. Em outro, deixa o medo de que nada mude. Em outro, deixa a sensação de estar sozinho. Você continua descendo e a cada passo a mente fica menos rígida, menos apertada, menos presa à urgência. Perceba como o pensamento pode se tornar mais lento quando você não alimenta cada preocupação. Ele surge, mas não precisa comandar. Ele aparece, mas não precisa levar você junto. Você pode olhar para ele com calma e voltar para a respiração. Pode ouvir uma frase interna dizendo: eu verei isso no momento certo com clareza e equilíbrio. Agora eu descanso. Agora eu permito que meu corpo recupere energia. Agora eu deixo minha mente sair do ciclo da aflição e entrar no ritmo da paz. Imagine que existe uma pequena luz no centro da sua mente, como uma chama serena, firme, silenciosa. Essa luz representa a clareza. Ela não precisa brilhar forte. Não precisa mostrar todo o futuro. Apenas ilumina o próximo espaço, o próximo passo, a próxima sensação de calma. Quando uma preocupação chega perto, essa luz não briga com ela. Apenas a envolve e a torna menos pesada. Uma dívida que parecia enorme começa a ser vista como uma situação a ser organizada. Um medo que parecia definitivo começa a ser visto como uma emoção passageira. Um problema que parecia sem saída começa a ser colocado diante de uma nova possibilidade. Você pode repetir internamente: as respostas podem chegar com calma. As bênçãos podem encontrar caminhos. A provisão pode se manifestar de formas que ainda não consigo prever. A minha vida financeira pode ser reorganizada. A minha paz não precisa esperar tudo estar perfeito para existir. Deixe essas frases entrarem sem esforço, como gotas suaves caindo sobre uma terra seca. Talvez você não sinta uma transformação imediata e não precisa sentir. Basta permitir, basta abrir uma fresta. Basta deixar que a noite plante dentro de você uma confiança maior do que o medo. Agora veja sua mente como um céu noturno. Durante o dia, muitas nuvens passaram por esse céu. Preocupação, pressa, cobranças, pensamentos repetidos, medo de faltar dinheiro, medo de não conseguir pagar, medo de perder algo importante. Mas agora, pouco a pouco, o vento da respiração começa a mover essas nuvens. O céu não precisa expulsá-las com força. Ele apenas permanece.
E conforme elas se afastam, algumas estrelas aparecem. Uma estrela de esperança, uma estrela de coragem, uma estrela de sabedoria, uma estrela de provisão, uma estrela de descanso. O céu sempre esteve ali, mesmo quando as nuvens pareciam ocupar tudo. A sua mente também é assim. Por baixo do excesso de preocupação, existe um espaço de lucidez. Por baixo do medo, existe uma força que ainda sabe caminhar. Por baixo da confusão, existe uma capacidade de reorganizar, aprender, negociar, criar, receber, reconstruir. Nesta noite, você não precisa acessar tudo isso de uma vez. Apenas precisa descansar o suficiente para que essa força volte a respirar dentro de você. Permita que o ritmo diminua ainda mais. A voz vai se tornando um fio calmo. A respiração vai ficando mais macia. O corpo vai ficando mais pesado, mais entregue, mais sereno. Você não precisa acompanhar perfeitamente. Não precisa se esforçar para meditar. Não precisa controlar o sono. Se o sono vier, receba. Se ainda não vier, apenas continue descansando. O descanso já está acontecendo. A desaceleração já começou. A pressão já não precisa ocupar todo o espaço. Agora, como se você colocasse uma mão sobre o próprio coração, diga internamente com ternura: eu não sou abandonado. Eu não sou esquecido. Eu não sou definido por esta fase. Eu posso receber bênçãos enquanto descanso. Eu posso acordar mais leve, mais claro, mais preparado. Eu posso permitir que a paz entre primeiro e que os caminhos se abram no tempo certo. Deixe essas palavras descerem para um lugar profundo, não como uma obrigação de acreditar com força, mas como uma semente tranquila sendo colocada na terra do seu interior. E assim, a mente vai se afastando do barulho. O corpo vai aceitando a pausa. A noite vai se tornando mais acolhedora. O quarto vai parecendo mais seguro. A respiração vai conduzindo você para um estado de menor resistência, como se uma parte de você finalmente entendesse que pode parar de vigiar todos os problemas por algumas horas. Você pode repousar sem abandonar a esperança. Pode dormir sem desistir da solução. Pode se entregar ao silêncio, sabendo que, muitas vezes, é no descanso que a clareza volta, que a força se renova e que a vida começa a revelar novas portas. Agora, com o corpo mais quieto e a mente mais suave, permita que esta noite se transforme em um lugar de bênção para a sua vida financeira. Não como uma promessa vazia, não como uma fuga, mas como uma abertura interior para que você volte a enxergar a sua situação com mais paz, mais sabedoria e mais confiança. As dívidas podem ter criado ruído dentro de você. Podem ter feito seu coração acreditar que tudo está apertado, que tudo está fechado, que não existe espaço para respirar. Mas neste instante, enquanto você repousa, uma nova sensação começa a nascer. Ainda há caminho, ainda há direção, ainda há provisão possível, ainda há bênçãos chegando de formas que você talvez ainda não consiga imaginar. Imagine que diante de você existe uma mesa grande, limpa, iluminada por uma luz calma. Sobre essa mesa estão todos os papéis da sua vida financeira: contas, boletos, compromissos, atrasos, acordos, decisões, números, lembranças, preocupações. Por muito tempo, talvez esses papéis tenham parecido bagunçados demais.
Talvez você tenha evitado olhar para alguns deles, não por falta de responsabilidade, mas por cansaço, medo ou vergonha. Agora, nesta visualização, você não está sozinho diante dessa mesa. Uma presença de paz está com você. Uma sabedoria maior começa a organizar, um papel por vez, uma dívida por vez, uma decisão por vez. Nada precisa ser resolvido de uma vez. Tudo pode ser colocado em ordem com calma. Uma conta que parecia impossível pode encontrar negociação. Um valor que parecia grande demais pode ser dividido em passos menores. Uma porta de renda pode surgir. Uma conversa pode abrir solução. Uma oportunidade pode aparecer. Uma ajuda pode chegar. Uma ideia pode nascer quando você menos esperar. A bênção financeira nem sempre chega como um raio no céu. Muitas vezes, ela chega como clareza, disciplina, oportunidade, coragem, reconciliação com o dinheiro, uma decisão mais sábia, uma renda extra, uma dívida renegociada, uma compra evitada, uma porta profissional aberta, uma pessoa certa falando no momento certo. Permita que sua mente receba essa verdade com serenidade. Você pode sair do ciclo do desespero e entrar no ciclo da reconstrução. Você pode aprender a respirar antes de decidir. Pode aprender a organizar sem se condenar. Pode aprender a pedir orientação sem se sentir fraco. Pode aprender a receber sem culpa. Pode aprender a prosperar sem medo. A dívida é uma fase, não uma sentença sobre quem você é. O aperto financeiro é uma situação a ser atravessada, não a definição da sua vida inteira. Existe uma parte de você que continua digna, capaz, criativa, guiada e merecedora de paz. Enquanto você dorme, permita que a sua mente solte a imagem de escassez. Solte a sensação de que nada é suficiente. Solte a ideia de que você sempre estará correndo atrás, sempre devendo, sempre atrasado, sempre tentando respirar no fim do mês. Imagine que essas crenças antigas começam a se dissolver como névoa diante da luz da manhã. A palavra falta vai perdendo força. A palavra medo vai ficando menor. A palavra culpa vai se afastando. E no lugar delas, novas palavras começam a entrar devagar. Ordem, provisão, oportunidade, sabedoria, descanso, bênção, equilíbrio, abundância. Sinta como seria adormecer, acreditando que amanhã você não precisa acordar em pânico. Você pode acordar com um pouco mais de clareza. Pode olhar para a sua realidade com mais maturidade e menos desespero. Pode dar um passo possível, apenas um passo, uma mensagem enviada, uma conta listada, uma negociação iniciada, uma ideia anotada, uma decisão tomada com calma, uma oração feita com fé, uma atitude pequena, mas firme, que começa a mudar o ritmo da sua vida financeira. Grandes reconstruções muitas vezes começam com pequenos movimentos repetidos com confiança. Agora imagine que uma luz dourada e suave começa a envolver sua casa, seu quarto, sua cama e sua vida financeira. Essa luz não é barulhenta. Ela é tranquila, constante, acolhedora. Ela entra nos lugares onde havia medo de faltar dinheiro. Entra nas lembranças de momentos difíceis. Entra nas conversas tensas sobre contas. Entra nas preocupações guardadas em silêncio. E por onde passa, ela não nega a realidade, mas traz uma nova força para lidar com ela. Como se dissesse dentro de você:
Existe solução, existe caminho, existe recomeço, existe provisão. Permita que essa luz toque também a sua relação com o dinheiro. Talvez por muito tempo, dinheiro tenha sido associado a medo, briga, escassez, culpa, cobrança, comparação ou pressão. Nesta noite, essa relação começa a ser curada com suavidade. O dinheiro pode ser visto como recurso, como ferramenta, como circulação, como apoio para viver com dignidade, cuidar da casa, honrar compromissos, ajudar quem você ama, construir segurança e realizar sonhos. Você não precisa temer o dinheiro. Você não precisa odiar o dinheiro. Você não precisa se sentir indigno de receber. Você pode aprender a administrar com sabedoria e receber com gratidão. Repita internamente, como quem deixa a frase cair no fundo da alma. Eu me abro para receber bênçãos com responsabilidade. Eu me abro para encontrar soluções reais. Eu me abro para sair das dívidas com sabedoria. Eu me abro para novas oportunidades de renda. Eu me abro para negociar, organizar e recomeçar. Eu me abro para prosperar sem medo. Eu me abro para dormir em paz, mesmo enquanto a vida está sendo reorganizada. Agora veja uma porta diante de você, uma porta simples, iluminada, serena. Ela representa um novo ciclo. Atrás dela não existe uma vida perfeita, mas existe uma vida mais leve, mais consciente, mais fortalecida. Você se aproxima dessa porta sem pressa. Cada respiração é um passo. Cada expiração solta um pedaço do peso antigo. Ao tocar essa porta, você percebe que ela não está trancada pelo destino. Ela estava apenas escondida pelo medo. E quando a porta se abre, você vê um caminho de reconstrução. Um caminho onde você não precisa carregar tudo sozinho. Um caminho onde a paz caminha antes da solução completa. Um caminho onde as bênçãos se manifestam também por meio de ideias, encontros, decisões, trabalho, coragem e proteção. Enquanto você dorme, esse caminho pode continuar se formando dentro de você. Sua mente subconsciente pode começar a aceitar novas possibilidades. Seu coração pode deixar de se fechar por causa da vergonha. Seu corpo pode descansar da sensação constante de ameaça. Sua alma pode se lembrar de que existe cuidado sobre sua vida, e pouco a pouco a noite vai se tornando um terreno fértil para a esperança. Você pode descansar sabendo que não precisa resolver todas as dívidas nesta madrugada. Pode descansar sabendo que a sua vida financeira não está fora do alcance da transformação. Pode descansar sabendo que a bênção pode chegar como alívio, como porta aberta, como uma oportunidade inesperada, como uma mudança de mentalidade, como uma negociação favorável, como uma nova renda, como proteção contra decisões impulsivas, como coragem para encarar o que antes parecia assustador. Deixe que essa certeza se aprofunde. Eu estou sendo guiado para fora da confusão. Eu estou sendo conduzido para uma vida mais organizada. Eu estou aprendendo a receber, administrar e prosperar. Eu não sou prisioneiro das dívidas. Eu não sou refém do medo. Eu posso reconstruir. Eu posso dormir em paz. Eu posso receber bênçãos enquanto descanso. E se o sono começar a chegar, apenas permita. Não segure a consciência. Não tente acompanhar tudo. Deixe as palavras se tornarem distantes e suaves,
como uma música que continua no fundo da noite. A sua mente sabe o que fazer com aquilo que traz paz. O seu corpo sabe como descansar quando recebe permissão. A sua alma sabe reconhecer uma semente de esperança. E nesta noite, uma semente está sendo plantada. A semente de uma vida financeira mais leve, mais abençoada, mais organizada, mais aberta à provisão e à abundância que chegam com sabedoria, paz e direção. Deixe que tudo o que foi recebido até aqui comece a assentar dentro de você, como uma água calma preenchendo lentamente um espaço que antes estava seco, tenso e cansado. Não há nada para forçar, não há nada para provar, não há necessidade de convencer a mente com pressa. Apenas permita que as ideias mais importantes permaneçam de forma simples, profunda e silenciosa. Você pode descansar, você pode soltar, você pode confiar, você pode receber direção. Você pode atravessar esta fase sem perder a sua paz por completo. Talvez uma parte de você ainda queira voltar para os cálculos, para as lembranças, para os medos, para as perguntas que parecem não ter resposta. Se isso acontecer, acolha essa parte com ternura. Ela só está tentando proteger você. Ela só está tentando evitar mais dor. Mas diga internamente com calma: eu escuto a preocupação, mas não preciso dormir dentro dela. Eu reconheço os problemas, mas não preciso me tornar um problema. Eu sei que há coisas a resolver, mas agora eu permito que meu corpo descanse e que minha mente se recomponha. Respire devagar e deixe que a frase entre com suavidade. Eu não sou a minha dívida. Eu não sou o meu medo. Eu não sou o meu atraso. Eu não sou a minha fase mais difícil. Eu sou uma pessoa em reconstrução. E a reconstrução pode começar em silêncio, durante uma noite de descanso, quando finalmente paro de brigar comigo mesmo e começo a me tratar com mais compaixão. Permita que essa verdade toque profundamente o seu coração. A culpa não precisa ser sua companheira de sono. A vergonha não precisa dormir ao seu lado. A cobrança não precisa ficar sentada na beira da cama. Você pode imaginar agora que cada uma dessas presenças pesadas se levanta devagar e sai do quarto, deixando o ambiente mais leve. A culpa sai, a vergonha sai, o medo sai, a sensação de fracasso sai. E o espaço que elas ocupavam começa a ser preenchido por uma calma diferente. Uma calma que não depende de tudo estar resolvido, mas nasce da confiança de que tudo pode ser conduzido, reorganizado e transformado no tempo certo. Agora repita dentro de você sem pressa. Existe saída, existe caminho, existe direção, existe provisão, existe uma bênção preparada para mim. Talvez você não veja todos os detalhes agora e não precisa ver. A noite não exige que você enxergue o mapa inteiro. A noite apenas convida você a descansar o suficiente para que amanhã um pequeno trecho do caminho possa aparecer com mais clareza. Sinta seu corpo ficando mais pesado, mais solto, mais entregue. Cada músculo pode relaxar um pouco mais. Cada pensamento pode diminuir um pouco mais. Cada medo pode perder um pouco mais de força. Você não precisa empurrar a ansiedade para longe. Basta voltar para a respiração. Basta lembrar que o ar entra e sai, que o corpo está aqui, que esta noite está sustentando você, que nenhuma preocupação precisa dominar completamente o seu interior agora.
Eu posso descansar mesmo antes da resposta chegar. Eu posso dormir mesmo enquanto a vida está sendo organizada. Eu posso confiar mesmo sem controlar tudo. Eu posso receber bênçãos enquanto meu corpo repousa. Eu posso acordar mais leve, mais lúcido, mais preparado e mais aberto para os sinais, ideias, oportunidades e movimentos certos. Deixe essas frases repetirem dentro de você como uma canção baixa, não como obrigação, não como esforço mental, apenas como uma presença suave. A cada repetição elas descem mais fundo. A cada respiração elas se tornam mais naturais. Você pode descansar, pode soltar, pode confiar, pode receber, pode recomeçar. Imagine novamente aquela luz suave envolvendo sua vida financeira. Ela passa por cada conta, cada dívida, cada contrato, cada compromisso, cada medo escondido. Mas agora essa luz não apenas ilumina, ela acalma. Ela mostra que tudo pode ser visto com mais equilíbrio. Ela lembra que aquilo que parece grande demais durante a madrugada pode ser dividido em passos possíveis quando a mente está descansada. Ela lembra que você não precisa resolver tudo na força da ansiedade. Você pode agir com sabedoria, buscar orientação, negociar, organizar, aceitar ajuda, criar novas possibilidades e se abrir para bênçãos que chegam de maneira simples, concreta e inesperada. O seu coração pode soltar a ideia de que está preso para sempre. A sua mente pode soltar a imagem de escassez constante. O seu corpo pode soltar a tensão de viver como se estivesse sempre devendo ao mundo. Nesta noite, algo começa a mudar na forma como você se percebe. Você não é alguém sem saída. Você é alguém atravessando uma travessia. Você não é alguém abandonado. Você é alguém sendo fortalecido. Você não é alguém incapaz. Você é alguém que pode aprender, reorganizar, reconstruir e prosperar com mais consciência. Respire e sinta a palavra bênção se espalhando dentro de você. Bênção sobre sua mente, para que ela não se perca em pensamentos repetitivos. Bênção sobre seu coração, para que ele não se feche pela dor. Bênção sobre suas mãos, para que encontrem trabalho, criatividade, coragem e capacidade de agir. Bênção sobre suas decisões, para que sejam guiadas por calma e sabedoria. Bênção sobre sua casa, para que nela entre paz. Bênção sobre sua vida financeira, para que o que está bagunçado encontre ordem. O que está preso encontre movimento. E o que está pesado encontre alívio. Agora, permita que tudo fique ainda mais simples. Você não precisa pensar em muitas coisas. Apenas repouse nesta frase. Eu posso receber bênçãos enquanto durmo. Deixe essa frase acompanhar sua respiração. Eu posso receber bênçãos enquanto durmo. Não como uma exigência, mas como uma permissão. Não como ansiedade por resultado, mas como abertura. A bênção pode vir como paz, pode vir como clareza, pode vir como uma ideia, pode vir como uma oportunidade, pode vir como uma conversa, pode vir como proteção, pode vir como coragem, pode vir como um novo começo. E se a sua mente perguntar como, quando ou de onde, responda apenas com calma. Eu não preciso saber tudo agora. Eu preciso descansar. Eu preciso recuperar minha força. Eu preciso permitir que a paz volte a ocupar espaço. O caminho será revelado passo a passo. Aos poucos,
Tudo dentro de você pode ficar mais quieto. A respiração fica mais lenta. O corpo fica mais pesado. A mente já não precisa discutir com a noite. O coração já não precisa carregar todos os nomes, todos os números, todos os medos. Você pode deitar dentro de uma confiança serena, uma confiança que não grita, uma confiança que apenas permanece, como uma pequena luz acesa no escuro, dizendo que ainda existe esperança, ainda existe provisão, ainda existe cuidado, ainda existe futuro. Descanse nessa sensação. Permita que ela se torne maior do que a preocupação. Permita que ela seja a última impressão emocional desta noite. Antes de dormir, seu interior recebe uma mensagem nova. A minha vida pode melhorar. Minhas dívidas podem ser organizadas. Minhas portas podem se abrir. Minha mente pode encontrar clareza. Meu coração pode voltar a ter paz. Eu posso receber bênçãos e posso caminhar para um novo ciclo com mais leveza, fé, responsabilidade e confiança. Agora, sem esforço, permita que a noite leve você para um descanso mais profundo. Não há mais nada que precise ser segurado com força neste instante. As contas podem esperar até amanhã. As decisões podem esperar uma mente mais descansada. As respostas podem chegar com mais clareza quando o corpo estiver renovado. Neste momento, você pode simplesmente repousar, respirar e deixar que a paz se aproxime devagar, como uma presença silenciosa que entra no quarto e cobre você com calma. Sinta o corpo pesado, apoiado, entregue. A cabeça pode descansar. O rosto pode suavizar. Os ombros podem soltar o último peso. O peito pode abrir espaço para uma confiança tranquila. Você não precisa vigiar seus problemas durante toda a madrugada. Não precisa ficar acordado para provar que se importa. Descansar também é uma forma de cuidado. Dormir também é uma forma de se preparar para recomeçar. A paz desta noite não cancela sua responsabilidade, mas devolve a você a força necessária para agir com mais sabedoria no tempo certo. Deixe que a frase permaneça dentro de você. Bem calma. Eu posso dormir em paz, porque minha vida está sendo conduzida para um novo ciclo. Repouse nessa ideia. Deixe que ela se misture à respiração. Eu posso dormir em paz. Eu posso receber bênçãos enquanto descanso. Eu posso acordar mais leve. Eu posso encontrar caminhos. Eu posso sair das dívidas com sabedoria, coragem e direção. Eu posso receber provisão de formas simples, concretas e inesperadas. Agora imagine que sua casa permanece envolvida por uma luz suave durante toda a noite. Uma luz de proteção, esperança e reorganização. Ela não faz barulho. Ela apenas permanece. Ela toca seus pensamentos, toca suas emoções, toca suas preocupações financeiras e vai deixando tudo menos pesado. Como se a noite dissesse ao seu coração que você não precisa carregar sozinho aquilo que pode ser entregue, reorganizado e transformado. Se o sono já estiver chegando, vá com ele. Não resista. Não tente permanecer atento. Apenas permita que as palavras fiquem cada vez mais distantes, mais suaves, mais parecidas com uma brisa calma. Seu corpo sabe descansar. Sua mente sabe se recompor. Sua alma sabe receber esperança mesmo em silêncio. Enquanto você dorme, a paz pode continuar trabalhando dentro de você.
Enquanto você repousa, a confiança pode continuar crescendo. Enquanto a noite passa, sua força interior pode ser renovada. Solte mais um pouco. Solte a necessidade de controlar. Solte a pressa. Solte o medo de que tudo precise ser resolvido agora. Amanhã, um passo será suficiente. Depois, outro passo. Depois, mais outro. E assim, com clareza, fé, disciplina e bênçãos, a vida vai encontrando uma nova ordem. O que hoje parece pesado pode se tornar mais leve. O que hoje parece fechado pode começar a abrir. O que hoje parece impossível pode encontrar um caminho que você ainda não tinha visto. Agora descanse. Permita que a cama sustente seu corpo. Permita que a noite acolha sua mente. Permita que a paz toque seu coração. Você pode dormir sem desistir. Pode repousar sem perder a esperança. Pode fechar os olhos sabendo que uma nova etapa pode nascer com mais serenidade, mais provisão, mais equilíbrio e mais confiança. Continue respirando devagar. A cada respiração, menos peso. A cada expiração, mais entrega. A cada instante, mais silêncio. Você está seguro para descansar agora. A noite cuida do seu corpo. A paz cuida da sua mente. A esperança permanece acesa dentro de você. E enquanto tudo se aquieta, você pode simplesmente dormir, descansar profundamente e permitir que bênçãos encontrem espaço em sua vida enquanto seu coração repousa em confiança.